Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem, tudo certinho? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Matemática Fácil. Sou o professor Helder, tá? Sou mestre em matemática. Estaremos dando início aqui a um estudo de resolução, né, da nossa provinha do Enem 2020, nossa provinha de matemática, tá? Então eu estarei usando como base a nossa prova amarela, beleza? Então me segue lá no Instagram, tá? @blog Matemática Fácil. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá uma forcinha aí, ajuda, divulga com seus amigos e vamos embora. Vamos estudar mais matemática, vamos adquirir mais conhecimento e se dar bem no Enem, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, vamos responder aqui a questão número 138 da prova amarela, tá? Que diz assim: um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base da madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluída a sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas de sua base são indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 cm. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 cm entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Então, pessoal, essa é uma questão de proporção, tá? A gente pode resolver essa questão aplicando o estudo de proporção. Então veja que ele quer colocar um troféu mini, né? Desse troféu aqui, uma versão miniatura, dentro de uma caixa que contém essas dimensões. Porém, a gente tem que atender a alguns critérios. Então, o primeiro critério que ele quer que a gente atenda, eu vou só esticar aqui um pouquinho a profundidade aqui da minha caixa, beleza? Então, o primeiro critério é que o troféu, a miniatura, ele tem que ter no mínimo 1 centímetro de cada borda, tá? Pode ter mais, mas aí a gente vamos sempre estudar, vamos tentar resolver pelo limite da questão, que eu poderia ter 2 centímetros, 3 centímetros, etc. Mas vamos primeiro tentar resolver ela pelo máximo que ele está me dando, tá? Então ele diz que quer que tenha 1 centímetro de cada, pelo menos 1 centímetro, né, de cada borda, certo? Então vê só, como a gente quer aplicar uma ideia de proporção para essa questão, a ideia aqui é o seguinte, ó. Você vai querer uma miniatura, né? Vou só fazer um esboço aqui, tá? Da miniatura desse troféu, certo? E eu quero saber quais são essas dimensões aqui, certo? Aí vê só, você concorda que a minha base ela tem que ter pelo menos 1 centímetro de cada. Se o menor lado da caixa ele tem 8 centímetros, então 1 centímetro daqui e 1 centímetro daqui, você concorda que o tamanho desse troféu ele tem que ser no mínimo 6 centímetros, né? Tá? Poderia ser menor, 5 centímetros, 4 centímetros, mas a minha base ele precisa ser 6 centímetros, beleza? Então, aí a partir disso a gente vai montar uma proporção, porque aí eu tenho que saber a minha altura desse troféu, tá? Já que ele vai ter as mesmas proporções do meu troféu original, beleza? Então vê só, como é que a gente vai montar essa proporção? É bem simples. Eu posso fazer a razão da altura do meu troféu por um dos lados. Então, a razão da altura do troféu por um dos lados, certo? Tem que ser igual também à razão da altura da miniatura por um dos lados. Então, se eu não sei essa altura, eu vou chamar ela de x.
Então vai ser x, a altura da miniatura, dividido por um dos lados aqui, 6, beleza? Então montei a minha proporção, o que é que você vai fazer agora? Multiplicar meio pelos extremos, tá? Posso cortar já um zero aqui, ó, para adiantar. Vai ficar 5 vezes x, tem que ser igual a 10 vezes 6, beleza? Então, 5x igual a 60, divide 60 por 5, eu vou ter o quê? 12 centímetros. Cuidado na pegadinha, tá? 12 centímetros ainda não é o tamanho da minha caixa que eu quero, certo? Eu quero uma caixa que atenda mais um critério. Ele diz o quê? Que a altura da caixa deve ser maior que a miniatura em quanto? 2 centímetros, tá? Então, a caixa vai ter que ser maior, a tampa dela, né, ela vai ter que estar acima de 2 centímetros, ou seja, como o troféu é 12 e a tampa está acima 2 centímetros, é só somar, né? 12 mais 2, 14 centímetros, que é justamente a altura da minha caixa que eu queria, tá? Então a alternativa aqui é a letra B, beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí. Vamos resolver mais questões, tá? Ative o sininho aí de notificações para quando chegar mais vídeos, para vocês estarem por dentro e assistirem a nossa resolução. Beleza, pessoal? Bons estudos, valeu, até a próxima!